Fala galera, bom dia, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui agora como exportar o arquivo para poder levar para o CorelDRAW, do CorelDRAW para o Fotolito. O Fotolito é onde se faz as chapas com cores separadas para poder levar para a gráfica, para poder a máquina imprimir o seu trabalho, tá certo? O negócio é o seguinte: a partir do momento que você abre um projeto no Photoshop, que é do kit, do pacote que você comprou, do pacote que você gastou seu dinheiro aí, você está começando agora, está preocupado, ele já vai abrir com essas réguas verdes aqui, ó. Essas réguas elas não vão aparecer na sua impressão e nem na sua exportação, tá? Essas réguas elas estão dizendo a primeira de fora, do lado direito de cá e do lado esquerdo, está dizendo o tamanho exato do seu projeto. Da parte de cima e da parte de baixo também está dizendo o tamanho exato do seu projeto. Essa segunda linha está mostrando a área de corte que o fotolito vai cortar. O fotolito não, desculpa, que a gráfica vai cortar na máquina. Essa é a área de corte de 3 milímetros. Entendeu? Essa é a área de corte, essa aqui também do lado direito e lado esquerdo, tanto como na área de baixo. A segunda linha é a que mostra essa distância aqui, é a distância que a gráfica tem para poder fazer o corte, tá certo? Ela precisa de cortar o panfleto. O panfleto ele tem 10 por 15, né? No seu tamanho original, que é essa última linha de dentro, tanto na vertical quanto na horizontal. A última linha de dentro é a sua área de trabalho, tá certo? Você está vendo que está até passando aqui. No caso aqui já iria ser cortado, poderia ser cortado, né? Porque daqui para dentro é sua área de trabalho, mas existe uma área de segurança. A área de segurança é essa aqui, tá certo? Na hora de mandar pro design gráfico da gráfica, para alguém da gráfica, eles não recebem o arquivo em Photoshop. Por que eles não recebem o arquivo em Photoshop? Porque o arquivo em Photoshop ele é muito difícil para você trabalhar com ele no CorelDRAW para poder mandar para o Fotolito, entendeu? Então, por quê? Porque muda a cor, muda a resolução, muda tudo, tudo fica diferente, tá certo? E eu vou mostrar para você agora o que acontece quando você salva das formas que você está acostumado a salvar, no caso se você fosse mandar para um fotolito, tá certo? Se você fosse mandar para uma gráfica, você sendo um design gráfico. No caso aqui eu já abri o meu CorelDRAW, tá certo? E eu botei aqui já algumas formas que foram impressas, tá? Se rolar scroll para cima e para baixo, ele aumenta aqui. Se você apertar F4, ele pega toda a extensão da sua viewport, igual todos os programas têm a viewport. Eu não posso apertar o F4 porque eu estou gravando. Está aqui o formato PNG, o formato EPS, o formato JPEG, o formato PSD e o formato TIFF. Deixa eu só ver, eu apertei sem querer o F4 aqui, deixa eu ver se está gravando. Tá. O formato TIFF. No formato PNG, se você clicar nele e der uma resolução, você vai ver que ele está um pouco distorcido, pouca coisa, tá certo? Aqui nesse quadradinho aqui você vê a resolução que está o seu projeto, tá? A sua arte. Ele está em 300 bpi, tá vendo? Então geralmente por quê? Porque eu salvei aqui no CorelDRAW com 300. Se você vir aqui em imagem, tamanho da tela de pintura, tamanho da imagem, tá aqui ó, 300 bpi, tá certo? Aqui está em polegada, se você botar em centímetro, você vai ver que ele está com 10 centímetros de largura, 0,8 e 15 centímetros de altura, 0,88, com margens de sangria, tá certo? A resolução de bpi, pixels por polegada, está em 300. Se tiver em 72 por default do CorelDRAW, ou, desculpa, do Photoshop, você tem que pôr em 300, tá certo? E clicar em OK e ele vai agir certinho. Voltando aqui no CorelDRAW, esse mesmo arquivo está em 300, porque eu salvei lá em 300, tá certo? Aqui ele está com 10 centímetros quadrados, 10 centímetros de largura por 15 centímetros de altura,
com a sua margem. Se você botar aqui em centímetros, você terá aqui, ó, 10.795, 15.875, tá bom? Essa é a margem dele. Enfim, se você tiver um arquivo desse e você for colocar 10 por 15 somente, lá na gráfica ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai clicar com o botão direito, ele vai em Power Clip dentro e vai jogar num 10 por 15, que é o tamanho do seu arquivo. Olha só, isso aqui chama-se colocar dentro, tá, gente? Ó, fazer de novo. Você clica com o seu arquivo no botão direito e Power Clip dentro, vem e solta aqui, ele vem, tá certo? Olha só o que acontece. Ele comeu as setinhas laterais, comeu a metade um pedaço do início aqui, e aqui embaixo não comeu as letras, mas comeu aqui as laterais e comeu uma parte do seu projeto quase que todo, né? Deixa eu dar um Ctrl Z. Você seguindo a regra do tamanho, largura e comprimento do seu projeto, que é 107,95 mm. Deixa eu dar um Ctrl C aqui para botar aqui na largura. Pronto. Você vai dar um Power Clip dentro e você vai ver que todo o seu projeto está salvo aqui, ó. Todo o seu projeto. Então, se você pegar uma régua, aqui são as réguas, tá? Do lado direito e esquerdo são as réguas. Se você pegar uma régua, botar em cima e pegar outra régua de cima e botar na margem de corte no CorelDRAW, para você ficar mais tranquilo, para você não ter medo de... Você vem aqui, ó, pega esse quadradinho, faz um quadrado com a borda mínima possível, tá certo? E vem aqui nessa ferramenta de seleção, clica fora, põe 100, não, milímetro mesmo, aqui em milímetro, e põe de largura pode ser 3 e de altura pode ser 3 milímetros. Você pode preencher ele com qualquer cor para você ver. Aí, 3 milímetros. Essa é a margem sua que você tem. É a margem que você tem aqui, ó. Tá vendo? Ele vai cortar bem em cima, mas aqui ele está errado, porque ele tem que começar aqui. Deixa eu só tirar essa... Botão direito em cima desse X aqui, tira a borda, tá? Tirou a borda, pronto. Vou tirar a borda aqui também da minha guia. Seta direita, seta esquerda mesmo, para... Aqui está a minha área de sangria para horizontal. Deixa eu botar aqui. E para vertical. Pronto. Minha área de sangria é essa. Deixa eu botar essa outra aqui. Isso. Você tem que mandar assim pro fotolito ou pro cara da gráfica, tá certo? Você pode vir aqui, Ctrl C e trazer esse carinha pra cá e reorganizar ele aqui. Pronto. Eu não Ctrl Z, eu não Ctrl C, Ctrl V. Agora vai. Vou colocar bem direitinho aí. E aí você vem, põe a linha, a margem. Que você está dizendo para ele que ele tem esta área aqui, ó, esta área, ops, ele tem esta área para cortar, tá certo? Ele tem essa área para cortar e que ele tem essa área para cortar, tá bom? Isso para você mandar para gráfica. Mas deixa eu voltar aqui. Se der 2 cliques em cima aqui, você vai selecionar a imagem toda, tá? Ctrl X para recortar. Tem uma cartinha aqui embaixo, você volta. Ctrl V.
Isso, botar ele aqui no lugar dele de volta. Aqui, se você apertar nenhum tipo de quadro nenhum, ele volta para o normal, tá? Com a borda, botão direito aqui cria borda, ó. Enfim, para mandar é isso. Só que você salvou lá no Photoshop os arquivos nos formatos, por exemplo, você salvou esse aqui em PNG, ele está com formato em RGB, tá bom? Em 300 por 300 dpi. RGB não é o formato que a gente usa no CorelDRAW. O CorelDRAW a gente usa CMYK. E lá no Photoshop, se você for em camada, desculpa, imagem, modo, você consegue transformar o seu projeto para CMYK, tá bom? Ok, pronto, ele virou CMYK, tá? Quando você salvar, ele vai salvar em CMYK e você vai botar aqui. Enfim, se você não conseguiu fazer isso, você vem aqui, bitmap, converter imagem para bitmap, resolução 300 dpi, cor CMYK 32 bits, tá certo? Eu ponho sempre 600. Se eu salvo no Photoshop em 300, aqui no CorelDRAW para me mandar para o Fotolito eu mando 600. Aí, ó, criou uma qualidade melhor. Vou botar um Ctrl Z aqui só para você ver, ó. Ctrl Z, viu? Ele ficou mais claro. Deixa eu botar ele aqui. No formato EPS, ele vem para você desagrupar, tá certo? Se você apertar aqui, você consegue desagrupar o seu projeto. Por exemplo, apertei aqui, eu desagrupei, dei um clique fora, dei um clique nele, ele vai, ó o que ficou. Ele desagrupou todo o projeto. Isso se você precisar de fazer alguma mudança, ó, desagrupou todo, tá? Se você precisar de fazer alguma mudança de alguma coisa dentro do CorelDRAW, você tem essa opção de desagrupar. Porém, ele está aqui agrupado. Você precisa de transformar ele em um objeto único, então você também vai aqui bitmap, converter cor CorelDRAW ou cor CMYK, tá certo? E ele já está em CMYK, beleza? Da forma JPEG também, a resolução dele não é tão boa assim, nem a do EPS também, ó. A qualidade aqui, ó, dá pra ver. Nem a do PNG, ó. A do PNG aqui tá melhorzinha. Então fica aí a dica da forma de salvar. Aqui no JPEG ele já está em CMYK, já está em 300 dpi. Eu só iria colocar 600 aqui, porque eu sempre mando o Fotolito em 600 para a resolução ficar melhor, tá certo? Em PSD, em TIFF acontece isso aqui. Se você salvar em PSD, os efeitos não aparecem, tá vendo? Não aparece nenhum efeito. Você tem que ir lá mudar toda a configuração do Photoshop para ele fazer para ele trazer todos esses efeitos. Ele está distribuído por camada também, ó. Se você pegar aqui tem a camada só de sombra, ó. Ó. Tá certo? Mas ele não vem os efeitos. É meio complicado isso, tá? E você precisa também, e você precisa também, mesmo se você trouxer e você conseguir trazer todos esses efeitos aqui, você terá que vir em bitmap e converter para 300 ou para CMYK também, tá bom? E vira uma imagem única, tá? Toda vez que você faz isso, vira uma imagem única. Em TIFF, eu achei muito bom, tá? A resolução, o jeito do que trabalhou o TIFF aqui, tá certo? A cor, tudo mais, tá? Eu achei super legal. E aí vem, põe 600, né? Ou bitmap, converter bitmap, 600, CMYK, ok. Pronto, aí ficou mais escuro. Pronto, ó, ficou bem melhor. Eu gostei muito do TIFF, viu? Então, assim, fica dica para mandar pro CorelDRAW, tá? Para mandar pro CorelDRAW, para mandar pro Fotolito. No caso, você sempre vai fazer a sua caixinha aqui ou não, você
Depende, se já está no tamanho que você quer, de 107 e tal, você só põe as demarcações onde você precisa, tá? Você só põe as demarcações onde você precisa de colocar para a linha de corte, tá bom? E manda pro fotolito. Fica assim. Ele vai ficar assim, seu trabalho. Se você selecionar ele e apertar P, ele vai pro centro, tá bom? Ele vai pro centro da folha. E aqui no centro você manda pro fotolito, tá bom? É simples, para mexer com CorelDRAW é desse jeito, tá bom? Para imprimir, para visualização para o seu cliente, você aperta Ctrl P e põe para imprimir, tá bom? Se você botar aqui visualizar impressão, tá aqui ele, o projeto, tá bom? Como ele está em CMYK, você pode ver as camadas de cores, ó, a camada de ciano. Você pode imprimir até individual a camada de ciano, a camada de magenta, a camada de amarelo e a camada de preto. É assim que é impresso no fotolito, tá bom? É assim que o fotolito imprime, assim que eles criam as chapas, chamadas chapas de fotolito, CTP, tá bom? Ó. Lógico que aqui no ciano ele não vai imprimir preto, ele vai usar a cor azul. Na chapa vai estar preto, né? Porque ele precisa disso aqui para entender na máquina. Mas essa região todinha vai ser a região que vai pegar a cor azul, mais forte e mais fraco, mais densa e menos densa, entendeu? Da mesma coisa a magenta, que é o rosa, da mesma cor vai ser o amarelo, tá vendo? É onde o amarelo tá pegando, ó. Você vê que o amarelo pega mais aqui no Night. E o preto, tá vendo onde só que o preto pega, ó? Tá certo? Assim é que se faz para imprimir, tá bom? Você pode imprimir tanto dessa forma, como você pode mandar imprimir direto para o seu cliente, tá? A cor aqui está em RGB, CorelDRAW, desculpa, CorelDRAW tá mandando em RGB, mas é porque você vai imprimir na sua impressora normal, né? Ela precisa da cor RGB, tá certo? Aqui são as composições das cores, ó, as frequências delas, tá certo? E é assim que manda para imprimir. Você que não sabia, tá? Uma outra dica que eu quero dar para você é se você tem um documento feito no Photoshop e aconteceu todo o problema, esses desenhos está todo ruim, você pode vir aqui, ó, rastreio rápido, rastreio com linha, rastreio contorno, você vai apertar aqui, ó, e vai aparecer essa. Isso aqui acontece muito com logo, no caso que você não tem logo e você precisa de uma logo. Você precisa da logo do cliente e você não tem essa logo. Então você pode vir aqui. Deixa eu só dar uma convertida aqui. Pô, correto aqui. Isso. Logotipo. Contorno logotipo. Ele vai fazer isso aqui, ó. Deixa ele terminar, porque ele tá lendo isso. Ele pegou o arquivo em JPEG, a logomarca que você tem do cliente, e transformou em editável, em vetor. E ele tá aqui, remover o fundo, que é o branco. Eu botei para remover o fundo. Mas se você não quiser remover o fundo vai ficar branco aí. E você vai clicar em OK. E você vai ter o mesmo arquivo se você arriscar para baixo, tá? E você vem aqui em desagrupar ou desagrupar tudo. E você tem isso aqui, ó. Pronto. Toda a linha editável. Você pode aumentar, diminuir, crescer, tá? Se você vir nessa ferramenta aqui, você vai ver os pontos que você pode mexer, deixar de mexer, fazer, tá certo? Aquilo que era JPEG virou um desenho editável, onde você pode editar, ó, tá? Se você não quiser editar nada, você tem
a opção de mudar a cor dele, tá? Então assim, é uma dica muito grande aí para quem precisa de mudar ou quem precisa de uma letra, né, de um certo cliente e não acha a fonte. Dá para usar, dá para fazer desse jeito, tá bom? Tá certo que você perde tudinho aqui, ó, mas aqui você repõe as coisas que você precisa, né, que tudo é reposto, né? E no caso da logo, você tiver só com a logo do cliente, só com a fonte e não consegue trabalhar com a fonte dele, você pode usar esta ferramenta que é muito boa, tá? Esse rastreamento de bitmap aqui, tá bom? Outra coisa é quando você for criar algum arquivo no Photoshop, não, desculpa, no CorelDRAW, para você mandar para a gráfica, veja bem, esse de baixo, veja bem, esses pontos são os espaços entre as letras, né? Você tem como trabalhar esses espaços entre as letras aqui, tá certo? Porém, quando você vai mandar pro Fotolito, você tem que salvar ela em curva, tem que fazer ela ter esses mesmos pontos, tem que ser igual esse desenho, porque o Fotolito nem sempre tem a fonte que você tem. Então você tem que mandar para ele em desenho, porque o computador dele não vai ler a fonte e vai ler as curvas, vai ler o desenho. Então você tem que vir e clicar e apertar no Ctrl Q, tá? Você vai clicar Ctrl Q e ele vai transformar em desenho a letra. Por exemplo, essa aqui já transformou. Essa você está vendo essas linhas aqui, você vai dar o Ctrl Q e ela virou desenho. Por exemplo, se eu clicar nessa ferramenta aqui, olha o tanto de polígonos criado. Eu posso pegar e fazer até uma nova forma de fonte se eu quiser, ó. Se eu pegar a ferramenta de curva aqui, ó, transformei em curva, eu posso pegar aqui, ó, fazer a curva que eu quiser. Mas não é esse a intenção que eu quero mostrar. A intenção que eu quero mostrar é que para o Fotolito, as fontes, todas as fontes que tiver no texto, todo o texto que tiver dentro do projeto, aqui dentro da prancheta aqui, dentro da prancheta, tem que estar com Ctrl Q, tá bom? Ctrl Q e Ctrl Q, que já foi aqui, para virar para virar objeto editável e não fontes, porque se for fontes e chegar lá ele não tiver a fonte, ele vai mandar de volta para o seu cliente o Fotolito, que o cliente vai mandar de volta para você corrigir. Fazendo isso, o cliente logo vai achar que você não entende e que você não tem as manhas, tá certo? Essa é a dica de CorelDRAW que eu tenho para o kit do design para vocês, nada mais. Tá bom? Eu vou só dar um último exemplo, de novo, repetindo aqui. Você precisa de colocar você tem dois objetos, você precisa de botar um objeto. Você tem dois objetos. Você precisa de botar um sobre o outro, então você vai vir aqui, ó, clica no objeto, botão direito, põe clipe dentro, colocou aqui, tá certo? E você pode colocar em cima do outro objeto, tranquilo, diminuir. Tá bom? Ó. Sempre é ultra legal fazer isso, tá bom? Você pode, botão direito, você tira a borda. Muito fácil, é um recurso muito bom. Esses recursos existem para poder adiantar o seu dia a dia, tá certo? Vou tirar daqui de dentro. Não é só essa forma quadrada, tá? Se você pode vir aqui, ó. Se você quiser fazer uma meia lua com o seu objeto, tá vendo? Como você também pode vir aqui, ó, e blá 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 blá, e vir aqui em texto, ajustar texto ao caminho. Olha só o que vai acontecer, que legal, ó. Você está ajustando o texto tanto a nível de dentro, como por pixel de distância por dentro, 4 centímetros, como você pode colocar interno, tá bom? Ó, nas curvas, tá certo? Como você pode colocar de cabeça para baixo, e com pixels externos ou interno.
Muito bom isso aqui. No caso você vai fazer, você precisa de fazer um texto arredondado, ó. E aí você pode mudar a fonte aqui em cima, Arial aqui, ó. Você pode colocar a fonte que você quiser, a fonte que você tiver, na verdade, né? Ó, Arial Black. Ah, mas eu não queria que aparecesse essa curva, eu queria só que ficasse só a curva. E eu não queria nenhum desenho dentro. Você vem aqui no desenho aqui dentro aqui, ó. Tira o desenho daí. Apaga seu desenho, volta. Ficou com esse X, ah, mas eu não queria esse X no meio. Botão direito, tipo de quadro, nenhum. Ah, mas ainda ficou a borda aqui fora. Você vai clicar aqui e vai clicar na borda. E vai sumir. E vai ficar só o seu texto arredondado. Tá certo? É assim que faz para arredondar texto no CorelDRAW. Tá, ó. Tá? É assim que é feito. A forma mais simples, tá, ó. E não esquece, terminou de fazer Ctrl Q. Terminou de fazer Ctrl Q para transformar o seu desenho em algo editável. Tá vendo que a partir do momento que eu cliquei em Ctrl Q, aquele círculo sumiu, ele não existe mais. Na verdade ele existe, ele está aqui, ó. Só que ele saiu da minha fonte, porque minha fonte virou texto. Ela está sozinha, ó. Fiz a curva, é a curva, o ângulo que eu preciso. Depois Ctrl Q e pronto. Tá aí, ó. Beleza, galera? É só isso, muito rápido, muito fácil, tá? Já falei para vocês os tipos de formas que manda do Photoshop pro CorelDRAW, tá certo? E para você que está começando agora, você precisa saber só uma coisinha. Você precisa dos seguintes programas para começar no kit. 1. Photoshop. 2. Illustrator. 3. After Effects. 4. Premiere. 5. Lightroom. Se você mexer com foto. Bom, então você tem que ter o PSD, Photoshop, o Illustrator, After Effects, Premiere, Lightroom e 6. CorelDRAW. Tá certo? Fora isso, você ainda precisa do executável exe para visualizar Photoshop. Tá bom? Para você fazer a visualização prévia antes. Você tendo esses programas aqui, você consegue trabalhar legal. Tá certo? Um abraço. Depois a gente se fala mais. Daqui a pouco eu mando outro tutorial para vocês, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Bom dia.